Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da quarta semana do tempo comum, nesse dia 31 de janeiro, o último dia do mês e dia também de São João Bosco, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Querido irmão, querida irmã, Jesus encontra-se em território pagão, tarefa árdua, o aguarda. Aparece um homem possuído por espírito impuro. Esse espírito simboliza a sociedade opressora que tira da pessoa a liberdade de pensar e de viver dignamente. O homem atormentado pelo espírito impuro se encontra com Jesus. Movido pelo Espírito Santo, o mesmo Jesus que exerce seu poder sobre as forças do mar e da natureza, manda também nos espíritos impuros. A fala do possesso é uma tentativa de demonstrar poder sobre Jesus. Impossível. Jesus expulsa a legião e lhe permite apossar-se da manada de porcos, cujos donos
ficam inconformados, pois veem escapar sua fonte de lucro. Os habitantes do lugar também rechaçam Jesus. Gesto nobre é o do homem que, uma vez curado, torna-se missionário de Cristo entre os pagãos. Querido irmão, querida irmã, Jesus foi a uma região pagã e ali encontrou um homem possuído pelo demônio. Ele o libertou. Os espíritos maus se apossaram dos porcos, e a manada se jogou no mar e se afogou. A ida de Jesus àquela região demonstra seu compromisso missionário. Para o povo judeu, porco era uma marca das regiões pagãs, consideradas impuras. Contando esse fato sobre a ida de Jesus a uma terra estrangeira, era natural que aparecesse porco na estrada, na história. A reação das pessoas daquele lugar à ação de Jesus é a reação ao bem que se faz. Quem faz o bem quase sempre encontra resistência. E a atitude do homem liberto é uma grande lição para nós. Ele tornou-se uma testemunha viva da obra redentora de Jesus em sua própria região. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, testemunhar o que Jesus tem feito em sua vida. Ó Jesus, nosso libertador, com tua ordem poderosa expulsas o demônio impuro de um homem em estado deplorável. Ele é a imagem da pessoa escravizada. Libertado, ele retoma a dignidade de que lhe pertence naturalmente. Nos impulsiona a colaborar para a libertação do teu povo sofrido e marginalizado. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, dessa segunda-feira da quarta semana do tempo comum, nesse dia 31 de julho, dia de São João Bosco, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 2 Samuel capítulo 15, o versículo 13 a 14, versículo 30, o 16 de 5 a 13, também o texto Marcos 5, de 1 a 20, Salmo 3. E uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora dar continuidade ouvindo a leitura do segundo livro de Samuel com a reflexão, aprofundando e aplicando a vida. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhava chorando enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão.
Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Sarvia, disse ao rei: Por que há deste cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: Não te intrometas, filho de Sarvia. Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: Por que fazes isto? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: Vede, se meu filho que saiu das minhas entranhas atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, há certas ocorrências em nossa vida que não conseguimos entender imediatamente. E se não houver fé e confiança em Deus em nosso coração, acabamos por nos envolver com elas de modo inadequado, piorando ainda mais as coisas. Quantas vezes nós somos caluniados, hostilizados e maltratados sem que saibamos os motivos? Quem nunca passou por situações dessa natureza na vida? Às vezes, dentro da própria família ou comunidade eclesial, encontramos pessoas que nos hostilizam gratuitamente, seja por motivos pessoais que desconhecemos ou por atitudes que não tivemos a intenção de tê-la praticado, ou ainda procedimentos que foram interpretados de forma errada. Nessas situações, ficamos a indagar: o que fiz de errado para essa pessoa agir assim? É sobre essa situação que a liturgia da palavra de hoje nos leva a refletir. Na primeira leitura, vemos o rei Davi sendo hostilizado e apedrejado, e ele não consegue entender a razão daquilo. Acusam-no de assassino e de ter usurpado o trono de Saul. Davi, porém, mesmo sem compreender, confia em Deus e entrega em suas mãos o episódio, dizendo que se foi Deus quem colocou aquelas pessoas na sua vida ou em seu caminho, foi por alguma razão. Com isso, ele se fortalece e mostra sua confiança em Deus. Davi nos ensina a lidar com esses acontecimentos. Quando encontramos pessoas que agem com aspereza ou que nos agridem com palavras e atos, devemos refletir sobre isso e ver o que Deus quer de nós com essas ocorrências. Ninguém está isento de viver coisas desagradáveis na sua missão, nem Jesus. É o que vemos no Evangelho de hoje. Jesus é também hostilizado por um homem ou um grupo de pessoas, uma legião, possuídas por um espírito mau. Este evangelho é longo e um tanto quanto confuso à primeira vista, mas à medida que o refletimos, ele elucida situações muito concretas em nossa vida. Mostra Jesus e seus discípulos na outra margem. A outra margem significa lugar de desafios. É para lá que Jesus havia convidado seus discípulos a irem com ele. A missão devia continuar em outros lugares, na outra margem. Vemos aqui o que significa essa outra margem. Um lugar de pessoas totalmente alienadas, possuídas pelos espíritos impuros daqueles que se apoderaram de suas vidas e lhes roubaram sua consciência. Na figura do homem possuído por um espírito impuro está presente não apenas uma pessoa, mas uma categoria de pessoas. O próprio homem possuído responde, quando Jesus pergunta seu nome, que é uma legião
E não apenas uma pessoa. Eram pessoas extremamente marginalizadas, habitavam as sombras da morte, como diz o texto de Isaías 9:1, simbolizadas no cemitério, no meio dos túmulos onde esse homem vivia. A situação de marginalização dessas pessoas, simbolizada nesse homem, era tanta que procurava uma atitude extremamente agressiva. Muitos, quando vivem essa situação de miséria e abandono, respondem a essas situações com violência. É comum ver na TV e nos jornais pessoas marginalizadas que praticam atos de violência para chamar a atenção da sociedade ou em busca de sobrevivência. Esse homem do evangelho de hoje, ninguém conseguia detê-lo, nem com algemas. Ele vai ao encontro de Jesus, achando ser ele mais um que iria atormentá-lo, como tantos que até então não tinham feito outra coisa a não ser atormentá-lo. Jesus não condena o homem ou a categoria de pessoas que vivem nessas condições, mas condena os espíritos impuros que se apossaram dele. A sua missão é exatamente essa: expulsar todo tipo de espírito impuro que se aposta das pessoas e rouba-lhes a liberdade e a vida, colocando-as numa situação de extrema marginalidade, como aquela em que se encontrava este homem. Porém, os espíritos impuros são oportunistas e não querem perder seu espaço nem as pessoas com as quais eles se beneficiam. Jesus e seus discípulos seriam então um verdadeiro incômodo para eles. Daí o implorar para que não fossem expulsos. Jesus encontra uma alternativa viável para expulsá-los, os porcos. Porém, isso não agrada a todos. Há sempre aqueles cujas ideias já foram manipuladas pelos espíritos impuros, que não concordam com a expulsão deles. Fazem isso, na maioria das vezes, por medo, como é o caso daqueles que pediram que Jesus fosse embora daquela região. Porém, mesmo incompreendido, a semente foi lançada. Quem foi liberto mais cedo ou mais tarde saberá reconhecer a sua libertação e se tornará um multiplicador dela. O homem do qual havia sido expulso o espírito impuro se colocou à disposição para seguir Jesus. De agora em diante, ele ou a categoria deles seria mais um discípulo e missionário de Jesus Cristo, vivendo e pregando o que Jesus tinha feito. Assim, Deus quer que sejamos pessoas livres, sem comprometimento com os espíritos impuros, porém comprometidas com o reino de Deus. Para isso é preciso ter fé e ir ao encontro dele. É preciso também ir às outras margens de nossos tempos e entrar nas regiões onde a morte impera, expulsando os que provocam situações que degradam e matam a vida. Querido irmão, querida irmã, quando tais situações acontecem dentro da comunidade, temos de lidar com elas com amor e caridade pastoral, sem tomar decisões precipitadas ou responder com atitudes da mesma natureza. Pelo contrário, é com amor que se combate o ódio. Não existe arma mais poderosa que o amor para expulsar o ódio. Não podemos responder com violência os atos de violência. Isso gera mais violência ainda e não condiz com a atitude de alguém que busca servir a Deus. Se nós somos pessoas de Deus, que nos comportemos como tal. Querido irmão, querida irmã, rezem assim comigo. Divino Espírito, como Jesus, quero estar a serviço da libertação de quem é atormentado pela força do mal, que o impede de fazer o bem e ser feliz. Amém.